Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Brasileiro Automático. Me chamo Alex, sou brasileiro, falante nativo de português, também falo espanhol e italiano. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar o convite para visitar as minhas redes sociais. Ali vai encontrar textos interessantes, curiosidades, explicações, dicas de estudo e muito mais. E se você deseja aprender português ou apenas praticar, os links estão na descrição deste podcast. Então, vamos começar. Aqui estamos de volta para dar continuidade sobre o nosso tema do nosso podcast, os 25 verbos mais usados no português brasileiro. O seguinte verbo, que eu acredito que pode trazer um pouco de confusão na hora do aprendizado, é o verbo vir. Ele pode atrapalhar um pouco, eu sei, por isso é importante estudar bem, saber direitinho como utilizar. Por exemplo, eu venho sempre para casa às 6, ele vem sempre à noite, nós viemos semana passada. Quando vocês voltarão de viagem, nós viemos na semana passada. Então é muito importante vocês conhecerem o verbo vir. Temos aqui também o verbo querer, que é totalmente irregular. No presente, em uma frase, eu quero, ele quer, você quer um pedaço de bolo. No passado, eu quis, eles quiseram. É um verbo muito utilizado. Bom, eu não vou conjugar aqui todos os verbos, porque a ideia é que vocês pesquisem, que vocês estudem, que vocês pratiquem aqueles verbos que vocês não têm ainda muita habilidade ou muita afinidade. É uma boa lista para vocês focarem e aprenderem direitinho esses verbos. O seguinte verbo é o verbo parecer. Ele, por exemplo, ele se parece muito com a mãe dele, ele não se parece nada com a família, eu pareço muito com meu pai, eu não pareço nada com ele. O verbo parecer. Em seguida temos o verbo falar. Olha só, achei que fosse mais usado que os outros, então o verbo falar é um verbo regular, que não traz tantos problemas como os irregulares. Por exemplo, eu falo, você fala, eu falei, ele falou e assim por diante. Temos também o verbo ficar, que também é muito utilizado. Por exemplo, eu fico, você fica, eu fiquei, ele ficou. Então, é muito importante aprender também esse verbo. Esse próximo verbo, ele é um pouco difícil, até mesmo para quem está aprendendo, usar de forma correta. Ele é um verbo irregular, bem chatinho. Chatinho, eu acho que talvez para fazer a pronúncia dele. Então, vamos lá. Eu ouço no presente. Eu ouço alguma coisa, então eu ouço, ele ouve muito bem. No passado, como é que fica? Eu ouvi mais tranquilo, eu ouvi um barulho ontem à noite. Ele ouviu, fica atento com a pronúncia, ok? Então, vamos lá. Eu ouço, ele ouve, eu ouvi, ele ouviu. Ficar atento na questão da pronúncia do verbo ouvir. Temos também um verbo que a gente usa muito, que é o verbo achar, porque o achar a gente não usa somente no sentido de encontrar, no sentido de encontrar algo. Por exemplo, achei minhas chaves, achei o meu carro aqui no estacionamento. Não, mas no sentido de pensar
naquilo, de ter uma ideia sobre algo. Por exemplo, eu achei que você viria um outro dia. Você já veio. Eu achei que as próximas eleições seriam em 2023. Então, assim, nós usamos muito o verbo achar nesse sentido. Temos também o verbo deixar. O verbo deixar também é bem utilizado. Por exemplo, eu deixei a minha bolsa no carro, deixei a minha bolsa na mesa, vou deixar as crianças na escola. Pode ser também no sentido de permissão. Por exemplo, você deixa eu usar o seu carro hoje? Você deixa eu usar o seu carro? O verbo sair é bem usado também. Então vamos lá. Eu saio, ele sai, nós saímos, eles saem. E no passado, eu saí, ele saiu, nós saímos, eles saíram. O verbo chegar é um verbo bem tranquilo. Ele é regular, de certo modo, mas ele vai ganhar um GU, porque no passado vai ficar como eu cheguei. Eu cheguei, ele chegou, nós cheguemos, eles chegaram. Então ele vai ganhar um GU para a primeira pessoa. O verbo passar, a gente usa muito também, porque tem várias expressões, várias coisas com o verbo passar. Mas ele é regular, acho que não tem problema para vocês. Vocês podem estudar e praticar ele, que é tranquilo. Temos também o verbo pedir, por exemplo, vou pedir para o garçom trazer a conta. Eu pedi um favor para ele. Eu sempre peço carne para o almoço. Ele sempre pede arroz no jantar. Então é muito importante vocês estudarem o verbo pedir. Também é muito útil. Ele é um verbo irregular. O penúltimo verbo, então, esse aqui é um pouco difícil para quem está aprendendo conseguir conjugar de forma correta ou usar ele bonitinho. Aconselho que aprendam bastante, que leiam, repitam, e que ele é muito importante também. É o verbo ler. Eu leio, você lê. Eu li, você leu. Eu leio, você lê. Eu li, você leu. Só precisa memorizar, praticar bem, para que saia de forma bem correta, certinho. E o último verbo é o verbo acabar, que é super utilizado na língua portuguesa. Bom, e aqui chegamos ao final da nossa lista de 25 verbos mais usados na língua portuguesa. Espero que vocês tenham tomado nota e que vocês tenham gostado. Compartilhe com as pessoas que estão aprendendo português e precisam saber quais são os verbos mais utilizados. Isso aqui é um começo para quem está aprendendo português. Começar por estes verbos, ter esses verbos bem resolvidos na cabeça e aí partir para o seguinte, próximos e próximos. Bom, e aqui concluímos mais um episódio do Brasileiro Automático. Espero que tenha sido de grande ajuda no seu aprendizado da língua portuguesa. E se você deseja aprender português ou apenas praticar, não deixe de seguir nas minhas redes sociais que estão na descrição deste podcast. Me chamo Alex, espero ver você no próximo episódio de Brasileiro Automático. Nos vemos, tchau, tchau.